bem-vindas ao podcast Fênix das Artes, o podcast das mulheres que fazem a cultura rondoniense. Nosso objetivo é dar vez, voz e visibilidade para as nossas talentosas e potentes mulheres, artistas e produtoras culturais. Essas mulheres incríveis que fazem a cultura de Porto Velho e de Rondônia acontecer. Esse projeto é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, Prefeitura de Porto Velho, Ministério da Cultura e pelo Governo Federal. Eu sou Márcia Aguiar e no episódio de hoje nós temos a honra de receber 3 grandes mulheres artistas da nossa terra. A escritora, editora, membro fundadora do coletivo Vozes e Encantos Amazônicos, produtora cultural Eva da Silva Alves. A escritora, pesquisadora, membro efetiva da Academia Rondoniense de Letras, produtora cultural Cledenice Blackman. A produtora e pós-produtora de áudio para projetos audiovisuais, sonoplasta e DJ Vero. Sejam bem-vindas a esse bate-papo aqui com a gente. E, gente, esse é só o resumo do que elas fazem. Ao longo da conversa vocês vão conhecer muito mais. Sejam bem-vindas. Presente para o nosso público, diga quem vocês são antes de serem artistas. Cleide. Olá, eu sou Cledenice Blackman, mais conhecida no cenário de produção como Cleide Blackman. Sou professora, minha primeira formação, a qual tudo eu devo ao chão da escola. Inclusive, a Márcia Aguiar, ela me lembra muito o meu início de carreira, porque eu sou muito amiga da Marlene Aguiar, que é irmã da Márcia, né? Que a gente começou lá no Pedro Batalha, o nosso início do magistério. Depois me encantei com a academia, fui fazer História na Universidade Federal de Rondônia, da onde eu comecei essa produção cultural inovadora sobre os barbadianos, que não são mais os barbadianos, e sim os afro-antilianos. A gente fez a cartografia do homem, da mulher, da criança, da professora que não existia e que são pioneiros no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, mas que não eram assim conhecidos, né? Eles eram estigmatizados pela nossa literatura, pelos nossos relatos de viagem. Após me encantar pela academia, fiz bacharelado em História, fiz 2 mestrados, tive a oportunidade de fazer um mestrado que foi uma cooperação técnica entre a Universidade Federal de Rondônia e a UNI. E nesse termo havia uma prerrogativa que 2 pessoas receberiam uma bolsa de doutorado para estudar na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Infelizmente, é comum no nosso estado, no nosso município, a gente é geralmente privilegiado do olhar de fora, né? Para depois a gente ter essa visibilidade no nosso lugar, principalmente a gente que é nascida aqui. Então eu fui para a Europa, passei um tempinho lá, perdi a bolsa, mas tive a oportunidade de conhecer Lisboa, Sevilha, a Universidade Pablo de Olavide. Depois eu fiz uma segunda graduação, eu sou bibliotecária, documentalista no Instituto Federal de Rondônia também e professora na Prefeitura Municipal de Porto Velho, desde 99. E a gente vai se conhecendo durante a conversa, porque é bem grande a trajetória. O currículo é grande. Fala aí. Eu? Primeiro eu quero te agradecer, Márcia, pelo convite, pela oportunidade de estar com mulheres grandiosas que têm aí, como você disse, um currículo. A Beckman com esse currículo invejável e a Verô começando agora, né? Começando no sentido da quantidade de coisas que a Beckman já fez e ela com toda uma vida pela frente para fazer muito mais, né? Então, essa é um momento de oportunidades, né? E que a gente fica feliz de estar assim, nessa mesa com vocês. Eu sou Eva da Silva Alves, nascida em Guajará-Mirim, filha de mãe negra, de pai que não assumiu. Então, isso já diz muito, né? Não é ser vitimista, mas é dizer de onde você veio e todos os caminhos que você percorreu. Então, nesse caminho, nesse percurso,
essa mãe disse, a educação é o caminho, é o que você precisa estudar. E ela dizia assim, minha filha vai ser doutora. Não sabia nem o que era, né? Na ideia dela, o doutor é o médico. Naquele momento, para ela, doutor é quem fazia medicina. E aquilo ficou na minha cabeça, eu também, criança, não sabia, claro, não tinha a menor ideia do que seria. Porém, segui aquilo que a minha mãe queria e fui para graduação, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, um caminho inteiro, mas me encontrei na literatura. É tudo um condensado de tudo que foi a carreira acadêmica que me trouxe para a literatura. E hoje eu vivo da literatura. Então, Eva, 42 anos, mulher negra, não retinta, cabelos lisos, agora dourados, por força de muita tinta. Não sou o arquétipo da beleza da mídia, porém me acho lindíssima. Todo dia me olho e digo, nossa, o que é isso, gente? Então, assim, essa sou eu. 2 filhos, casada, tô aí, na luta. E você, Vera? Eu sou a Vero. Antes da Vero surgir, que eu digo que a Vero surgiu em 2022, veio a Verônica Brasil, nascida em Porto Velho, Rondônia, neta de paraenses, acrianos e cearenses. Posso dizer que sou nortista raiz mesmo. Eu acho que antes de entrar na produção e me encontrar na arte, vem muito aquele toque da infância que eu me identifiquei com ela. Que, pra mim, sendo filha única, filha de professora universitária também, veio muita curiosidade. E eu acho que eu consigo traçar minha trajetória como mulher e também como artista a partir da curiosidade que eu tinha quando eu era criança. Muito tempo passando na frente do computador. Minha infância foi nos anos 2000. E família pequena, explorando, a família me expondo a diversos gêneros musicais, às vezes contra a minha vontade, né? Tinha primos mais velhos que eu considerava como irmãos, enfim. E eu acho que a conexão dessa curiosidade pessoal com o estímulo da educação vindo de uma mãe que está o tempo todo lá na Universidade Federal e sendo, assim, encorajada, graças a Deus, a ir atrás do que eu gosto, ir atrás do que eu amo, eu comecei a cursar cinema. Foi aí que eu me encontrei, né? Mas eu acho que o divisor de águas da minha vida foi quando eu morei nos Estados Unidos. A minha mãe foi fazer o pós-doutorado pela Universidade Federal de Rondônia com a Universidade da Flórida. E eu, filha única, não ia ficar sozinha em Porto Velho. Fui com ela, não falava nada de inglês, não falava nada de espanhol, porque a Flórida é um estado bilíngue nos Estados Unidos. Estava lá não como uma intercambista, mas como uma imigrante, né? Do zero lá, apoiando minha mãe. Mas foi onde abriu muitas portas. Mesmo numa instituição pública, 7º, 8º ano ali no Fundamental 2, foi onde eu consegui a fluência em inglês, a fluência no espanhol. E fui entendendo onde eu me encontro no mundo. O que me faz brasileira? E depois, na adolescência, o que me faz porto-velhense? O que eu quero fazer? Por que eu quero cinema? Então, ao cursar cinema, depois do primeiro ano, eu transferi de faculdade, né? Percebi que eu gostava muito da área do áudio, sem deixar de mão a área do audiovisual. E aí que eu já estava no pontapé da Vero, entendeu? Porque foi realmente uma construção entre a curiosidade de criança e conhecer o que eu queria fazer. E sempre tendo esse estímulo. E o que eu me orgulho muito é não ter deixado aquela coisa, assim, não que isso seja algo errado, mas não deixar as maravilhas do internacional, do exterior, apagar quem eu sou de verdade, encontrar uma importância nisso, né? Então, decidi retornar a Porto Velho, depois de me formar com áudio, e contribuir com a cena, com a cultura, com o que eu pude trazer de lá. Não quer dizer que eu não possa voltar ou que eu não possa continuar meu caminho por fora, mas eu acho que firmar minha identidade aqui foi o que ajudou a construir a Vero, ajudou a começar na música, sem deixar a Verônica Brasil de lado. Eu acho que, nossa, como eu te resumi. Excelente.
Então a gente já sabe aqui quem são vocês e eu quero saber quando que a paixão pela escrita, pelas letras, pelos livros chegou aí na vida de vocês duas. Teremos uma ordem de... Teremos, eu falo então, por enquanto. Primeiro, escrever na graduação, né? Na graduação, é a graduação Letras Português e suas respectivas literaturas no campus de Guajará-Mirim, onde eu nasci, me formei primeiro lá. Quando eu cheguei à graduação, no primeiro e segundo semestre, eu já sentia vontade de não escrever, mas sim de registrar memórias, que eram as memórias das mulheres que viviam no contexto de Seringal e que trabalhavam como mulheres seringueiras. Então, eu tive a necessidade de registrar memórias e não de escrever propriamente, né? Então, eu fiz isso na graduação. Meu texto de TCC é sobre as mulheres e o seu papel social dentro do contexto de Seringal, que por muito tempo foi invisibilizado. Seja qual for o papel que essa mulher tenha desenvolvido, ele sempre foi um processo de muito apagamento, né, em detrimento ao homem. E aí, no mestrado, eu falei, vou expandir um pouco mais essa escrita e, de novo, trouxe esse papel da mulher dentro, mas com relação à educação. Então, com relação à educação escolarizada dentro do contexto de Seringal. Então, e ali no mestrado, eu ainda não escrevia nada desse texto literário, né? Era só os resultados de pesquisa de mestrado, aí depois doutorado, né? Foi durante o doutorado que eu comecei a escrever o texto literário. Não foi na infância, nada disso, né? Até porque na infância eu morava no contexto de Seringal, então a gente tinha acesso a nada de livro. Assim, o livro era o livro de conta corrente, o livro era a revista da Hermes, o livro era alguma revista. Sempre livros muito escassos, ou era aquele livro que esse livro não é para criança, né? Então era aquele contexto de livro que não é para criança. O livro como a gente tem hoje, a literatura infantil, eu nunca tive acesso na infância. Não naquela primeira infância, até o momento que eu cheguei à escola. Na escola aos 8 anos. Então aí que a escrita ali, né? Com aquele texto que vem pela professora, né? Que letra é essa? Tu lê aqui. Então a escrita chega para mim quando eu já sou uma adulta mesmo, uma mulher. Nem sei como é que eu escrevo para criança. Incrível, eu sempre me pergunto. Sempre me pergunto isso. E os textos que me vieram primeiro, eles são para criança mesmo. Os 3 livros que eu publiquei, que são considerados infanto-juvenil, eles não são uma escrita criativa. Eles são um apanhado das experiências. Aí eu não considero a partir dali o nascimento da minha literatura, do meu texto literário, né? O nascimento do meu texto literário, ele se deu com um livro Lucimar, que não está publicado, que é uma personagem travesti, que eu não publiquei ainda, porque é um romance muito longo e tal. Depois comecei a falar, vou trazer para um conto mais curto, tentando ver o que eu faço ali, porque não é fácil, né? Eu preciso de um laboratório. Chegou um momento que eu não sei mais o que fazer ali, né? Então eu não publiquei esse livro que se chama Lucimar. E é o marcador de... É o marcador de onde nasceu o meu texto. Eva, escritora. Para mim, né? Para o público não. Para o público nasce aqui na trilogia, Florestas Sim. e Rio, Cabeça de Cuia. Né? Para o público ali fora não, mas para mim eu sei Sim. onde eu comecei, que é com o texto Lucimar. E aí depois vem o Vamos Pescar um Pirial, e vem o outro, e vem vários textos assim. Então alguns são publicados, porém eles não são os primeiros. Né? Por exemplo, eu vou publicar agora em março um livro de poemas. Para o público é o primeiro livro de poemas, Arte, Amor e Desventura, porém ele não foi o primeiro a ser escrito, ele foi o primeiro a ser publicado. O primeiro que eu escrevi são os Desencantos Poéticos, que é o amor vivido em Guajará-Mirim. Eu escrevi primeiro, porém só vou publicar depois. Então é muito confuso. Os projetos que vêm... É o momento, né? Que tu sente que é o momento de publicar aquele livro. Então é bem confuso. E para você, Cleide? Então, meu processo criativo, ele vem da Universidade, né, Federal de Rondônia, onde eu fiz a minha primeira graduação nos anos de 2003 a 2006.
Meu grande sonho era ser uma das melhores professoras, ou a melhor professora de História Regional em Porto Velho. Na verdade, eu venho daquele PROACAP, né? Eu iniciei no PROACAP. Aí eu passei na Uni, pelo Sintero até, eu fiz, acho que, uma disciplina com o professor Marco Teixeira na época, História Antiga. E aí, meu sonho era estudar na universidade, né? E não no programa para professores que não tinham habilitação. Aí eu tinha feito vestibular, era muito concorrido e consegui passar, e aí eu fui ser regular. Quando eu cheguei na universidade, eu acabei me encantando pela pesquisa, primeiramente porque o nosso currículo ele é altamente eurocêntrico, né? Eu achava que eu ia ser a professora que ia arrebentar no contexto de Rondônia. Quando eu chego lá, a história é a história a partir do olhar do branco, do europeu, do holandês, dos Estados Unidos, que fica num outro, né, hemisfério, porém é culturalmente uma nova Inglaterra, assim como a ilha a qual eu estudo, que é Barbados, e as outras ilhas caribenhas, né? E aí, eu me matriculei na disciplina de... Nem o currículo na época não era adequado para a gente fazer licenciatura e bacharelado. Então, eu marco a universidade, inclusive ao nosso departamento de História, porque eu consigo sair. Era muito complicado fazer bacharelado na época. E aí eu marco a universidade porque eu consigo sair com as 2 habilitações, licenciada e bacharelado. E o tema, primeiramente, eu defendi um tema que eu gostaria de ter trabalhado, que era a mulher barbadiana no contexto da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, descobrindo a minha história, né? Mas eu não tinha maturidade e não tinha textos. E aí, no desenrolar do processo de bacharelado em 6 meses, eu alterei o tema para os barbadianos em itálico, porque eu já sabia que eles não eram, né? Os textos, os jornais, os documentos já diziam que eles não eram somente da Ilha de Barbados, mas que foram, ao longo do processo histórico, há mais de 100 anos, denominados como sendo barbadianos. Então, o meu era em itálico e as contradições da historiografia regional. Então, eu fui atrás de relato de viagem. Todo mundo pensa que a minha pesquisa ela é com pessoas... Porque eu nasci na comunidade, porque eu sou descendente, porque eu cresci numa comunidade bilíngue. E aí todo mundo pensa que eu entrevistei pessoas. Não, eu trago a história de pessoas que não estão mais aqui, que já tinham falecido. Inclusive a minha bisavó, minha tia-avó, meu bisavô, pessoas que partiram, que eu não conheci, mas que eu fui ao longo do meu processo criativo, trazendo essa cultura, a importância da culinária. Que culinária é essa? Né? É uma culinária que veio da África. E que tem o gosto do Caribe também. E qual é a diferença? São as essências. Noz moscada, erva doce e cravo da Índia. E aí, onde a gente vai fazendo os eventos, a gente traz a cultura afro-antiliana, que eu denominei, né, porque eu consegui fazer essa cartografia desses vários imigrantes, de mulheres, homens e crianças, aonde na tese, né, que é esse livro colorido, na tese a gente apresenta o meu sonho da academia. Eu apresento aqui 30 mulheres imigrantes no contexto da ferrovia, mas fazendo aqui uma homenagem à Vero. A gente traz as mulheres, as primeiras mulheres musicistas, né, no contexto de Porto Velho, e que são ligadas a essa comunidade, né, pessoas que tocavam, eram musicistas. Inclusive tem um relato que a tia Berenice Johnson, falecida em 2019, ela conta que a gente tinha uma prima chamada Melrio, que aqui ela, no contexto da ferrovia, ela ficou doente, né, com problemas psiquiátricos, mas era uma exímio pianista, né? O que lembra também a Média Maria, né? A série Média Maria. Lembra, e fazendo também uma homenagem à tia Berenice, que tem muita importância nesse trabalho, porque ela sempre me motivou, me deu os jornais que ela tinha,
poucas informações, ou aliás muitas, porque ela morou no bairro a qual, antes da Blackman, era denominado como Alto do Bode. Eu vou lá e desconstruo. Não, é uma comunidade bilíngue, falava inglês, então é Barbijantal e não Alto do Bode. Por que Alto do Bode? Né? Então, eu mexi com muitas estruturas psicológicas, de memória, de história, né? E a gente vem aí fazendo essa ressignificação. Não há como resgatar, mas há como ressignificar. Então a escritora apaixonou-se aí nesse momento. Foi aí que ela surgiu? Foi, com certeza, foi. Nesse processo aí criativo da universidade, A acabou. partir da pesquisa, então. Mas, Né? Márcia, eu também me vejo num bairro, né, que eu nasci. Eu cresci no bairro Triângulo. O bairro Triângulo, para mim, é a base cultural desse lugar. Lá, nossas brincadeiras, quando criança, era fazer circo. Eram as nossas brincadeiras que a gente era nossos próprios... Porque a gente teve infância, Vero. A gente não ficou só no celular, né? Então, a gente tinha que ser criativo. A gente fazia teatro. Lá é o início, né, da construção das festas juninas, que é lá que surge a flor do maracujá. Então, o bairro por si só, apesar de ser um bairro vulnerável, e da destruição do Barbijantal e da descida dessa comunidade, ferroviários brasileiros, de vários lugares, acaba que aquele lugar, eu acho que acabou me formando. Né? Então, eu trago isso na minha infância, essa resistência, essas brincadeiras. Tanto que o livro 3, né? Ele traz a memória do Barbijantal, mas, na verdade, eu coloco brincadeiras de pipa, brincadeira de rouba-bandeira. São nossas brincadeiras. As brincadeiras da infância, né? Porque não tem como recuperar tudo, né? Eu não vivia 100 anos atrás. E para você, Vero, quando que a música começa a fazer sentido, dá aquela vontade, é por aqui que eu vou? Demorou. Posso dizer que demorou. O meu contato com a música foi, como eu disse, muito cedo, mas minha mãe, como uma boa professora, ela falou: você vai para a escola de música, só escolhe qual instrumento. Eu não tinha escolha. Eu detestava. Gente, eu detestava. Eu escolhi violão. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu peguei jeito. Eu fiz as aulas e hoje eu agradeço por ter tido esse contato com a música. Hoje é bom falar, eu sei tocar um instrumento musical. E a partir dos CDs, né? Minha mãe também tem uma coleção muito grande de vinis. E sempre, eu lembro que eu baixava as músicas e gravava as músicas nos CDs. Eu tinha 10 anos de idade, para ter uma playlist para ouvir no carro, porque eu não tinha Bluetooth, celular ainda, né? Então, o máximo que eu podia fazer era fazer um CD para fazer uma mixtape e colocar no carro. E eu tinha um tato muito grande. Hoje eu reconheço que eu tinha um tato muito bom com isso. E depois foi evoluindo. Na experiência em que eu terminei o fundamental fora, tinha muita na escola, além de ter muitos colegas de classe negros, estadunidenses, tinha muita cultura do rap lá, né? Então era muito forte, então eu tive contato com isso. Fiz uma amiga coreana, da Coreia do Sul, então ela falava do pop coreano. Tinha uns amigos latinos, cubanos, mexicanos, porto-riquenhos também, que falavam muito das músicas deles, então eu tinha um interesse, entendeu? Eu tinha mais, era querer conhecer. Talvez eu não fosse ouvir, mas a gente conversava sobre, era um campo que todo mundo tinha em comum. E a partir daí eu acho que após a formação da graduação, identificar o trabalho do DJ como algo que pode acrescentar na cultura, né? Como uma transmissão da música, como esse jogo que você faz em construir um set, em pesquisar, em resgatar as sonoridades e fazer com que isso tenha um significado, nem sempre para todos os DJs, né? Mas eu me identifiquei com a música dessa forma. Eu comecei a me ver como parte disso, como um artista, entendeu? Não só como alguém que acompanha, que é uma entusiasta da música eletrônica, do funk, da nova MPB, das raízes, né, da música beiradeira, até porque
Eu também, quando criança, tinha CDs do Binho em casa, então eu lembro disso ainda. Mas também me colocar no lugar de, talvez não tenha tanta gente aqui em Porto Velho fazendo. Por que eu não posso fazer? Então, assim que eu construí. E ainda é muito, muito verde, ainda não amadureci essa ideia. Eu ainda estou No processo. no Né? processo de começar isso tudo. E alguma mulher, alguma artista local, alguma escritora que inspirou vocês? Eu penso que, assim, uma mulher que me inspira bastante até hoje, né? São duas mulheres, na verdade. A primeira é minha mãe, que ela inspira a minha escrita, a minha primeira escrita, que é essa escrita onde eu quero registrar memórias. Então, tanto que ela aparece na contracapa do meu Cabeça de Cuia, com essa foto belíssima. Maria Francisca da Silva. Então, ela me inspira bastante, tanto naquilo que é o fruto da pesquisa, né, na academia, quanto na literatura também. Porque ela conta e reconta as histórias, ela sempre traz as histórias, as narrativas dos bichos, da cobra, da onça. Então, ela é muito inspiradora, embora minha mãe seja analfabeta. Então, mas ela sempre me inspirou. E sempre me colocou para ler, né? Vai ler, menina. Já leu hoje, menina. Mãe, assim. Mas sempre uma mãe muito inspiradora, né? E a segunda mulher que me inspirou bastante, que também é escritora, que também é doutora, mas que eu conheci, quando eu a conheci, ela não era nem mestre ainda. Ela não era mestre. Eu a conheci através de uma outra pessoa. Eu a conhecia, porém nunca tinha encontrado com ela, que é a auxiliadora. Ela me emprestava livros através da minha irmã, que era aluna dela. E depois eu a encontrei na graduação, foi minha professora na graduação, e aí sim ela já estava do mestrado para o doutorado, foi minha orientadora. E ali sim ela sempre, os textos que são textos próprios ali que são gêneros próprios da academia, artigos, resumos, etc. Né? E depois nós escrevemos juntos esses 3 livros, que é o Cabeça de Cuia, o Florestas e Rios, e a Mãe da Seringueira e a Onça. E depois ela, vamos escrever tal livro. Eu falei, não, agora você tem tanto livro, vai publicar os seus livros. E ela publicou A Farinhada, lá na Casa José, publicou Fragmentos de Amor e Saudade, está escrevendo outros livros também, fez outras parcerias de livros que são organizações, que eu não trouxe aqui. Então, assim, uma mulher muito inspiradora, né? Alguém que não é daqui, que eu nunca encontrei, espero não encontrar tão cedo, que é a Noemi de Souza, que é uma poeta africana que eu conheci por intermédio do Marcelino Freire. Fui fazer um curso online com o Marcelino, ali, umas aulas dele, e conheci a poesia da Noemi, assim, uma poeta africana, assim, incrível mesmo. Então, assim, é uma pessoa que me inspira na poesia, assim, na capacidade, na história mesmo como mulher, né? E eu sei que é a ancestralidade. Então, a ancestralidade fala muito forte, né? Embora eu nunca tenha estado na África, nunca tenha estado, assim, buscado essa ancestralidade mais de perto, mas é algo que está na gente ainda. Não tem como, nem quero, né? Não tem como fugir. E é assim, são 3, então. E pra você? Mulheres, né? Mulheres. Eu nesse contexto familiar, também como Vero, sou filha única. Sim. E várias mulheres, né, me formaram dentro desse contexto. Dentro da nossa família, a gente tem a primeira mulher, que é minha tia, formada, vai para fora do estado fazer serviço social em Ribeirão Preto, onde eu tive a oportunidade de morar em Ribeirão Preto. Uma outra tia minha vai tentar fazer fisioterapia no Rio de Janeiro. Então, acho que toda essa gama de adolescência, de um universo diferente, né, da Amazônia, do nosso contexto porto-velhense, que realmente eu sou de 76, eu tenho 48 anos. Então, como que era a nossa cultura aqui, né? Bem precária, né?
Então, eu acho que essa minha oportunidade de estudar no Rio de Janeiro, no CIEP, em escola integral, incentivada por essas mulheres que saíam daqui na época do Jorge Teixeira para estudar em Ribeirão Preto e no Rio de Janeiro. A tia Maria Sté Blackman e a minha tia Nália Blackman, elas, de certa forma, são as potências. Minha mãe é quase semi-analfabeta, mas se aposentou como federal e tal, trabalhou nos órgãos do governo. E a minha tia Maria sempre me deu literaturas do contos de Green, aqueles que a gente sempre lê na infância, né? E eu estudei na Escola Branca de Neve, então toda noite era natural aquelas leituras que as mães, e principalmente eu era a única neta criança, então havia aquele momento de leitura antes de dormir, e para mim isso é um incentivo, né? Mas na academia eu não posso deixar de citar um nome, que é a professora Lilian Moser, que eu costumo dizer que ela foi minha mãe intelectual. Eu venho, né, de uma categoria que não marcou na história de Rondônia como sendo escritores. Houve outras gerações anteriores à minha que tiveram oportunidade de escrever a nossa história, até mais, e eu digo oportunidade financeira. Eu venho de uma situação de vulnerabilidade, de realmente utilizar a educação, utilizar os estudos, fazer concurso e melhorar a nossa qualidade de vida, a minha, da minha família, e acabou que eu vi nesse trabalho do Mar do Caribe à Beira do Madeira um potencial de trazer a importância dos descendentes, que tem a arte no seu interior, mas eles ficam na marginalidade. E por isso a gente criou o Festival do Mar do Caribe à Beira do Madeira. Apesar da gente ser um pouco frustrada, porque eu nunca consegui trazer o Bubu Johnson, o Júnior Johnson, consegui levá-lo para festas familiares e lá, como diz a Eva, trazer de volta o Burberry John Town, um primo nosso que faleceu, que foi o primeiro engenheiro de Porto Velho, faleceu ano passado, agora final do ano, com 83 anos. E a gente conseguiu, organizando a família, levá-los, e eles não queriam parar de tocar. Mas eu não consigo. Na verdade, esse festival nasceu para essas pessoas e para nossas potencialidades, né? Por isso que eu digo, tem que conhecer o trabalho da Vera, porque ela tem que vir para o festival. Claro. Ser parceira nossa, né? Então, tem a minha avó, analfabeta, ribeirinha, que a gente está com a perspectiva em 2025 de fazer um audiovisual, animação inédito, que traz a história que tem como título As Aventuras de Kekei. Quem é Kekei? Sou eu no bairro Triângulo, na beira do Madeira, sendo criada por uma ribeirinha analfabeta, mas que me deixou um legado cultural muito grande, que é a minha avó Mariquinha. E aí a gente vai misturar as histórias dessa cultura ribeirinha com a barbadiana, a afro-antiliana. E você, Vera? Quem te inspirou? Além do contato de tudo que eu tive realmente em casa, é uma pergunta difícil, porque eu consigo perceber, através dela e ouvindo essas queridas, maravilhosas colegas aqui no podcast falarem sobre a literatura, eu acho que eu não vim de um lugar onde eu tive referências no audiovisual. Mulheres no audiovisual nos anos 10. O que a mídia mostra? Quais são os trabalhos? O que estava sendo produzido aqui na época que eu estava querendo me interessar a buscar um curso de cinema? E na música, o que tinha? Hoje, depois de um longa-metragem que eu gravei agora no final de 2024, eu tive contato, que era sobre a musicalidade de Porto Velho. Tive contato através dos entrevistados do documentário sobre essas mulheres, mas na minha trajetória faltou ser exposta a essas figuras, entendeu? Eu acho que isso faz parte da identificação, de pertencer não só à cidade, mas como que eu vou criar um espaço onde eu vou ser pioneira? Não tem como eu ser pioneira. A gente já passou de 2020, entendeu? Mas
tem uma referência que me inspirou. Uma querida amiga, que é 1 ano mais velha que eu apenas, mas que eu lembro muito quando começou, que é a Gabriela. Eu fiz escola de música na Sol Maior quando eu tinha 8 anos de idade, né? Fiz aula de violão, fui pra fora, voltei, e aí aos 14 anos eu continuei estudando e tinha um professor lá que ele falou que tinha uma aluna que tocava violão e apresentava as músicas autorais dela pra ele. E aí eu lembrei que lá pra 2011, 2012, realmente lá no Facebook tinha uma menina, mais ou menos da minha idade, que estava no Objetivo, porque os meus amigos falavam, né, a gente conversava ainda pelo MSN, e falavam, tem uma menina que canta, que posta vídeo cantando, e teve uma febre, assim, de gente que se apresentava com violão cantando no YouTube, né. E aí eu assisti o vídeo dela, na época ela tinha o cabelo bem liso, assim, cantando, e eu me identifiquei, porque eu também descobri que eu tenho um talento para canto, mas eu era muito tímida, tinha aquela vergonha de tocar violão, sabe, de estar num palco quando criança, mas ela foi uma referência. E aí eu acho, que chique, meu Deus, ela é popular, eu quero conhecer ela. E aí, um pouco mais pra frente, eu vi que ela tinha lançado o álbum dela, se não me engano, em 2021, salvo engano, 2021. E eu sabia que tinha algumas músicas antes, mas aí que ela lançou um álbum e ela fala bastante da regionalidade, né? E ela se encaixa na nova MPB, que são os artistas atuais ainda tentando resgatar a música popular brasileira, mas numa releitura popular, né? Uma releitura atual, digamos. Várias referências eu tenho em relação a isso. Mas a Gabriela fez isso e logo numa época em que eu já estava querendo começar na música. Então, assim, poxa, uma pessoa mais ou menos da minha idade, que começou lá postando vídeo na internet e acreditou nisso, então eu também posso dar meu passo. Inclusive, tem um projeto que vai sair nesse início de ano, de 2025, que é um remix de uma música dela, o Trilho Trem, que foi aprovado e eu estarei lançando aí em parceria com a Gabriela e o Daniel Almeida. Maravilha. Um final feliz pra isso. Coisa boa. Você estudou fora, né? Sim. Nos Estados Unidos. Uhum. O que isso trouxe para você como repertório, assim, de uma outra cultura dentro da música? Você fez sonoplastia lá, como é que foi essa história? Eu fiz tecnologia, o nome é longo, é tecnologia de áudio com foco em sound design. O sound design, ele é tudo que engloba o tratamento do áudio na pós-produção audiovisual. Então, ele é a vida de um filme, praticamente, né? Hoje em dia, ele é muito mais complexo do que... Uma trilha. Exatamente. Então, eu acho que o meu contato com o ensino no exterior, se refere à graduação, né? Eu acho que foi muito técnico. Eu acho que a aplicação do que eu tive lá é realmente muito técnica e não podemos negar que tem um embasamento hollywoodiano, né? E traduzindo isso aqui agora que eu comecei a trabalhar com os projetos culturais, não é 100% da realidade do que a gente tem aqui. A gente não está fazendo filme para Hollywood, a gente não está fazendo curta-metragem para Hollywood, a gente está fazendo cinema brasileiro. Então, como que eu posso adaptar isso à cultura daqui? Então, é um desafio. O que eu trouxe de lá, apesar de ser muito enriquecedor tecnicamente, tem certas coisas que cabe a mim traduzir ou não. E a área do áudio, ela é uma área que você vai encontrar profissionais aqui, você não precisa de formação. São geralmente homens que botam a mão na massa, sabe fazer e vai trabalhando aqui, vai sendo autônomo, vai montando o som de um show, vai trabalhando aqui na televisão, entendeu? Produzindo música do zero, você não precisa de um curso para isso. Então, e tá tudo bem, tem profissionais com décadas de experiência que trabalham com áudio e não tem formação, aprendeu na prática, aprendeu na indústria, aí faz parte. Mas esse aprendizado na indústria, eu não conseguia me enxergar fazendo isso como mulher. Com quem que eu vou falar para aprender a montar um som, aprender como funciona uma mesa de mixagem, entendeu? Não tem professor para isso. Exatamente, não tem professor para isso. Eu com 18 anos, sabe?
Então, eu acho que foi importante eu ter tido a oportunidade, ainda bem com a criação que eu tive, de ter acesso a isso, a essa educação fora, mas também, por não ter o acesso técnico aqui, mas também saber que nem tudo que eu estou trazendo de lá se aplica aqui. Então, continuo aprendendo. No fim das contas, não estou completa, né? Eu ainda tenho essa bagagem que precisa ser adaptada de alguma forma. E querendo ou não, acho que isso faz parte da arte, né? A gente está sempre adaptando. Com certeza. E não fique completo. Talvez não chegue no fim. Continue. Não chega não. Continue. Chega não. E aí, meninas, me conta aí. Meninas não é legal também. Uma mulherada boa dessa chamando de menina. Como que vocês se sentem no lançamento de um novo livro? Um novo trabalho? Aquele momento do autógrafo? Como é que é isso aí? Interessante essa pergunta. Eu falava dessa pergunta, tentei responder isso ontem, conversava com a Crisele, que é uma artista plástica, que também trabalha com diagramação, ela está fazendo mais a diagramação de mais um livro meu. E pelo fluxo de livros, pela quantidade de livros que eu publiquei em tão pouco tempo, eu saboreei pouco os lançamentos. Tem livro que eu nunca nem lancei. Que ninguém inventou, eu nunca lancei esse livro. Nunca fiz lançamento. Olha, o lançamento veio, nunca. O Bebê e a Festa da Chuva, eu nunca lancei. Então, assim, não lembro de ter lançado esse Escrevivência. Eu não lembro de ter lançado o Sonho da Mina de Zazal. É assim, Vou fazer um lançamento coletivo desses livros, como então. eu tenho... Eu trabalho numa editora. Eu trabalhava na editora da Faculdade Católica, que é a Educar. Daí fui convidada para ser sócia proprietária da temática, que agora era temática editora e agora é temática editora e cursos. Então, lançamento de livro é algo muito comum, porque eu estou lançando livros de outras pessoas o tempo inteiro, né? Eu acabo saboreando mais os lançamentos dos outros do que os meus mesmo. Então, assim, são muitos livros que às vezes não dá tempo, não sei, alguma coisa me impediu de fazer os lançamentos, mas o lançamento que eu saboreei, que eu planejei, que eu organizei, que eu fiz a mídia e tudo mais, é a Estrela Down da Fronteira, porque a Estrela foi lançada durante o festival, né? Então teve toda uma preparação, nós trabalhamos todo. Bem recente esse, né, Bem Eva? recente, o Festival Duelo da Fronteira, em Guajará-Mirim. Então a personagem, ela tem essa vivência lá no festival, na cidade. Então foi um livro trabalhado. Fui vestida de azul e vermelho, né? Porque eu não poderia ir com uma cor um lado ou do outro. Exatamente. Nós montamos um lugar, recebemos as pessoas. Então, assim, foi muito incrível mesmo. Autógrafo, foi bem, bem saboroso. Mas os outros não. Alguns outros livros, o Você e Eu Somos Especiais, por exemplo, ele teve um lançamento organizado pela professora auxiliadora durante um evento do IFRA, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia, no campus de Guajará-Mirim. Então, assim, outros, geralmente dentro do campo, né, dentro do lugar ali, academia, tem um lançamento de livro. Convido para o lançamento de livro. Fiz lançamento do livro, uma coisa muito simbólica, do Bebê, durante um evento do LEI, agora, no final do ano passado. Então, assim, são coisas muito simbólicas durante o evento, mas eu organizar mesmo, para eu saborear, para eu montar, preparar, assim, eu realmente estou devendo. Somente a Estrela que está lá. Mas assim, Eva, ainda você. O livro foi lá, foi para a editora, e de repente você recebe o teu livro lá. Que emoção é essa, então, já que não tem a do lançamento? Que emoção é essa de ver o teu livro lá, assim, ó, nasceu? Talvez eu esteja sempre pensando no outro. É muito sério, não é brincadeira. Porque eu lancei a Estrela, mas eu tenho 4 livros, agora eu tenho 4 livros para lançar. Então eu deixei de lançar porque não dava tempo para lançar o outro. Então eu tenho O Porco do Mato e o Caçador Corajoso, foi ilustrado pela Edna Costa, que eu deixei para lançar durante um evento que eu estou em coprodução com a Edna, que é um evento de arte plástica. Então vai ser um evento lá em Guajará-Mirim, um evento em Nova Mamoré, que é a cidade da Edna, onde ela mora e onde ela nasceu, né? Então o Porco do Mato ele já está pronto há 2 anos, né? Foi feito a arte dele há 2 anos pela Edna.
E aí eu tenho os 2 livros de poema e tenho mais uns 2 livros que estão para lançar. Então, realmente, eu acho que eu acabo pensando, não estou vivenciando essa emoção. É algo que eu preciso pensar, realmente. Não é? Pensa nisso. É, não estou vivenciando a nisso. emoção. Como é para você, Cleide? Então, eu, diferentemente da Eva, eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Primeiramente, eu sou do IFRO. Quando eu cheguei, o pessoal já sabia a minha expertise de escrever artigo e tal, de gostar da vida acadêmica. Eu era assessora de biblioteca e o pró-reitor na época, que hoje é o reitor, o professor Moisés, me lançou um desafio. Vamos organizar um livro, Cledenice. E, primeiramente, eu nunca me vi como protagonista da história, né? Na verdade, eu sempre gostei de organizar eventos e ficar por trás. E isso foi desde a universidade que eu sempre organizei e nunca me protagonizei. Esse livro a gente organizou, lançou no Zona Norte, foi um sucesso. Inclusive, hoje os 2 reitores, né? A professora Marília, na época, estava lançando um dicionário em crioulo. Eu lembro que eu fiz a ficha catalográfica e a gente juntou os eventos e foi um sucesso. Teve bastante divulgação. Então, essa foi minha primeira experiência em 2018, organizar e tal. Fui fazer o doutorado com o professor Moisés, que hoje é o reitor do IFRO também. Já sabia da minha expertise. Eu gosto de organizar e tal, né? Isso vem da biblioteconomia também e da vida acadêmica, né? Pelas questões do que a gente tem que seguir, a BNT e tal. As regras, que são bem pesadas. Aí a gente organizou esse livro. Todos eu tenho um artigo, né? Foi um sucesso. Esse aqui eu acho que a gente não fez lançamento. É 2019. E um grupo do IFRO, sabendo, né, dessa minha facilidade, estava com um livro que estava meio que parado, engavetado. Cleide, vamos fazer e tal. Aí eu peguei, comecei a trabalhar. Eu, a Rosinha, que eu chamo, Rosa Martins e Gilberto. São 3 do IFRO, os organizadores. Mas tinha muito medo de lançar as minhas criações. Tava tudo engavetado, né? Mais de 15, 20 anos e lá. Como é que eu vou fazer isso? Até que veio, em 2019, a embaixadora. Não, essa é a segunda. A segunda embaixadora, a Tonica Seile Thompson, me procurou no IFRO. E aí ela sabia dos meus trabalhos e tal. E ela fez vamos fazer um livro e tal. A princípio ia ter o apoio da embaixada, no final não teve. Aí eu falei, vai, agora é teu. O negócio não tem... Eu não tinha participação, não tinha financiamento. Fiz autoral e tal. Pela Apres, que acabou agora. Eu estou independente, 5 anos. Acabou agora em outubro. Eu não tenho mais, assim, contrato, né? Eu tinha um contrato. Vendeu bastante esse livro, que é o primeiro. E que a gente fez o nosso primeiro ensaio de festival, que foi no Teatro Guaporé, no dia 9 de novembro de 2019, onde lotou. A gente trouxe poesia. Foi uma tentativa, um ensaio do festival, e a gente fez o primeiro projeto e institucionalizou no IFRO, Festival do Mar do Caribe, à beira do Madeiro. 2019, 2021... Meu processo criativo, tenho muita coisa para publicar, mas eu sou muito lenta, eu sou muito criteriosa. Para mim nunca tá, e nunca tá. É uma obra, a gente sempre tem que ter o bisturi lá para estar recortando e tal, arrumando. Mas eu acho que meus processos, eu vejo que eles são de 2 em 2 anos, literário. Esse aqui é da Lei Aldir Blanc, 2021, que a gente lançou via... canal do YouTube. Depois, quando a pandemia deu uma melhorada, a gente fez no Teatro Banzeiros, né? Mas já não tinha recurso, né? Mas a gente agitou a cidade, foi um sábado, foi bem bacana. E em 2024, através da Funcultural, Cine Itinerante, eu levei o primeiro dia do festival para as escolas municipais, 3 escolas municipais, Pé de Murici,
Areal da Floresta e Escola Bilíngue, questão de Libras. E o Instituto Federal de Rondônia, onde a gente teve o fechamento com o lançamento do livro, com o sarau, onde a Márcia Aguiar, cantora, nos prestigiou com a sua musicalidade e arrasou no nosso primeiro sarau do Mar do Caribe, à beira do Madeira. Tive a honra de cantar nesse momento tão bonito teu. E que, na verdade, é um recorte do nosso fest, né? Não dava para fazer um festival, mas vamos trazer ele num dia só. Essa era a ideia, né? E o campus ficou assim, agora a gente... Porque, tipo, eu sou bibliotecária lá, então isso é uma produção cultural da área também de literatura, né? Claro. Trazer as artes de outra forma, né? E todas essas ilustrações que foram feitas pelo Dútica, pelo Flávio, eles estão em tela, então a gente faz a exposição, né? O livro ele é bilíngue por conta dessa minha ancestralidade bilíngue, né? Que vem do Caribe inglês. A professora Vani Sampaio é minha parceiraça desde a minha tese do doutorado, vem fazendo as minhas revisões e hoje traduções, e é que eu tenho que agradecer aos dois por conta desse livro aqui, que é um resultado dessas parcerias, da né? parceria da lei Paulo Gustavo pela Funcultural, pelo município. Eu acredito que eu não tenha saboreado, ainda falando sobre o processo da emoção do lançamento, da emoção de um momento de autógrafo e tudo mais. Eu acredito que a minha felicidade, ela tem residido mais no ato de finalizar. Porque como a maioria das minhas produções, elas são de uma escrita criativa, então é como se ela, eu costumo dizer, nasceu. E quando nasce, você já sente a emoção. Você já produziu. Por exemplo, eu tenho 4 prosa poética. Então, a gente não pensa nisso. É poesia. A poesia nasce. Ela não faço ela em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não, ela vem de uma vez só. Então, essa é a minha emoção. Quando eu escrevi O Porco do Mato, que é uma narrativa longa e que eu fiz em um ato, aquela é a minha emoção. A minha emoção, ela reside ali. No ato, né? É claro que depois nós vamos, como diz, né, aparar, reorganizar, revisar, submeter o texto a outro profissional e tudo mais, mas aquela primeira emoção, ela já nasceu. Eu já senti aquilo, eu já tive aquela sensação maravilhosa de mais uma história. Então, eu acho que é isso. Então, quando o livro está pronto, por esse costume de entregar um livro pronto, não é a emoção. A minha emoção, ela não está ali. Ela está no ato de escrever mesmo, de vivenciar. Tanto é que o ano passado, eu fiquei por 3 meses escrevendo poemas, que eu dividi e foram 2 livros, né? Por 3 meses eu escrevi poemas e era muito, muito triste. Porque a cada poema, quantos poemas eu terminei de escrever chorando. Chorava mesmo, assim, foi muito doloroso mesmo escrever aqueles poemas. Então, psicólogo, cuidar, falando, você tem que abandonar. Tanto tem um livro que chama Aves da Punição, que eu tive que abandonar ele por um tempo, porque a personagem é tão má que aquilo estava me consumindo. Então, assim, a minha sensação de realização, ela tá no momento em que eu digo, nossa, que texto, tá aqui a história, registrei. Então é isso, acho que em minha defesa tem isso. Mas é bem isso mesmo. É isso. É importante, né? Entender Embora onde é que é a emoção, onde é que mora a emoção no processo de cada uma de vocês. Agora me fala uma coisa, como que foi ver a tua música no filme do Juraci? Então, o filme ainda vai ser lançado. Uhum. E o meu trabalho nesse filme foi técnica de som direto. Então, o que eu cuidei foi garantir que todo o áudio estava sendo gravado de forma legal, mas teve seus desafios. Não tem muita coisa que eu possa falar agora por conta da produção, que falou pra gente ficar um pouquinho quieto, né? Mas é um trabalho que engloba um documentário sobre musicalidade de Porto Velho, e eu acho que o que eu resgatei desse projeto foi muito mais
já estar na música e acompanhar artistas falando sobre a história deles. Que eu não, alguns que eu conheci, outros que eu não conhecia tanto. E é muita gente. Tem muita coisa rica aqui. Então, a minha música talvez ainda venha na pós-produção, né? Que não chegamos nessa parte ainda do áudio. Mas sentar e estar lá captando áudio, mas ouvindo Bainha falar, as pastoras, né? Se apresentando, indo no Calixto. A minha própria amiga Gabriela também falando do lado dela, da história. Ernesto Melo também, a gente sabendo muito sobre a história do samba, Marcela Bonfim. Mas é a tua emoção? Ai, que tem muita coisa aqui que constrói a música de Porto Velho e que eu também sou parte disso, entendeu? Por que que eu não posso ser artista também que tá ali falando de o que que eu aprendi aqui, o que que eu tô acrescentando a Porto Velho? Essa é a emoção que veio pra mim. Inclusive foi o que eu postei, eu cheguei a postar um resumo no Instagram aqui. Podia ser só uma profissional técnica fazendo o seu trabalho e tá tudo bem, mas não tem como você estar exposta a histórias, documentários e tanta emoção, família, roda de samba, a cultura da música, o próprio noiadense também, né? A música eletrônica daqui, que é porto-velhense, as influências da música boliviana no noiadense, que é muito, muito interessante, coisas que eu aprendi sobre a roda de samba e o samba enredo lá da década de 70, entendeu? De como tudo isso veio influenciando e como tudo é conectado, né? Se essas pessoas são conectadas e elas vêm como um todo, eu também posso fazer parte disso. Mesmo com uma mulher que gosta de funk, que acompanha, que é mais fã da sua própria geração do que das gerações passadas, mas não deixa de admirá-las, eu acho que a emoção realmente vem através do pertencimento. E a identidade. E eu acho que esse trabalho do Juracy realmente, esse resgate da identidade e da nossa herança e também enaltecer as mulheres no samba foi um privilégio participar. Né? E me ver nisso também. E saber que tem onde me encontrar na frente, entendeu? Sem deixar que a gente esqueça dessa herança. E eu queria ter aprendido nisso antes. Eu queria ter tido um contato muito mais profundo do que uma circunstância que eu só num filme documental que eu vou saber que fulano fez isso, ou que a gente tem tanta coisa vindo da Estrada de Ferro, tanta música, a própria família Johnson também com a música gospel, assim, de ver esse contexto tão rico e não ser algo que a gente aprende na escola, não ser algo que a gente consome, ou que a gente entende que tem um valor daqui, porque a gente vai em uma roda de samba e tem muito samba enredo que é porto-velhense, mas a gente acha que assim, não tem essa educação tão enraizada de que tem coisas produzidas e cantadas aqui de Porto Velho para Porto Velho. E é muito lindo isso. Por isso que todo movimento que se faça, como o próprio podcast, para resgatar, para dar vez e voz e deixar visível, né? Dar essa visibilidade ao que é produzido aqui, é muito importante para a gente mesmo, inclusive, para a gente conhecer, porque a gente não conhece tudo aqui. Né? Às vezes você conhece, por exemplo, quem é do teatro conhece quem é do teatro, quem é da literatura conhece quem é da literatura, quem é do samba conhece quem é do samba, quem é do choro conhece... Mas a gente não conhece o artista, as artistas porto-velhenses, rondonienses. Alguma artista local inspira vocês? Pode ser de outra área. Pela beleza, pelo posicionamento, pela própria arte que ela faz, da forma que ela faz, com a força que ela faz, assim, eu sempre admiro demais. Marla Souza. Fiz inclusive um poema que cita Marla Souza, que é o poema Meu Tipo de Homem, o Boto. E a Marla, assim, é uma artista incrível mesmo. A força, a forma que ela traz o trabalho dela, o respeito pela equipe, o respeito com o público, o respeito com os parceiros, né? Nós fizemos um projeto, executamos um projeto junto com ela, então, assim, é uma artista que eu admiro bastante. Você, Cleide? Uma artista? Então, eu admiro muito uma artista, multiartista, negra, também historiadora, que eu tive a oportunidade de trazer para o segundo festival, Negra Mari. Eu gosto muito dela. Maravilhosa. Ela tem uma energia, assim, ela vai fazendo, né? E para mim, tudo que ela faz
faz com coração e desejo muito sucesso para ela. É uma pessoa que nesse cenário eu admiro muito. Negra Mari. Potência. Vera vai falar um bocado da Gabriela. Vai ter que Não, escolher. não, tem sim. E a Eva e a Clê mencionaram duas artistas que eu também admiro muito. A Marla, tive contato com ela, com a gravação de um clipe dela. E ela é uma pessoa extremamente carismática, uma mulher incrível. É um prazer sempre vê-la se apresentar, né, com aquele sorrisão dela, aquela presença. A Negra Mari também, num dia que eu fui me apresentar como DJ lá no antigo esconderijo ali atrás do Mercado Cultural, ela foi MC e ela já chegou falando e tá, nossa, uma mulher DJ, que legal. E aquela energia a gente sente quando a mulher é parceira já. Não conhecia ela, mas a gente trocou uma ideia, eu fui sabendo mais, é realmente incrível. Agora eu admiro muito a Juca Andrade. Ai, tá lendo meus pensamentos. Adoro a Querida, Juca, também. adoro a Juca. Discotequei pra ela numa apresentação que ela fez na Casa da Mata. Eu acho que ela tem uma força muito grande no rap e ela é incisiva no que ela fala, entendeu? Mãe solo e tá ali batalhando, quer seguir em frente, tem projetos em mente pra continuar com ela, mas ela eu admiro bastante. Tem várias, né? Se eu puder, eu vou passar aqui o dia inteiro, gente, não dá. Você não pode. Que dicas vocês dariam para quem está começando? Aí vocês falam para a câmera lá, ó, e a Vera para aquela ali. Dá dica para quem está começando. Bom, para quem está começando na literatura, eu acredito que geralmente quem está começando na literatura está com uns 5 anos de texto engavetado, né? Então eu digo, procura Temática Editora e Cursos, nós temos uma equipe especializada para te fazer tirar esse livro da gaveta. Mas se você já é um escritor, um publicador que tem anos de publicação, também a temática está ali para te ajudar. O que as pessoas têm, geralmente, e eu digo como minha experiência, é o medo de submeter o seu texto. É o medo de ser criticado, o medo de não estar bom, de fazer comparações, né? Porque Clarice escrevia dessa maneira, porque Beckman faz dessa forma. Então, é assim, não é Clarice, não é Beckman, é você. Então, o que você tem para oferecer? Qual é a sua história? Qual é a sua literatura? De que forma você vai trazer essa memória? De que forma você vai contar o seu olhar sobre aquilo que está acontecendo, ou sobre algo que já aconteceu, ou sobre algo que ainda vai acontecer? Então, as comparações e o medo, eles devem ser evitados, principalmente. E uma boa equipe editorial também ajuda bastante. E você, Cleide? Dicas? O que você diria para quem está começando? Para quem está começando? É. A gente, na verdade, a gente faz recorte, né? Quando a gente vai aqui conversando, dialogando, a gente vai fazendo uns recortes. Mas se cada um aqui falar o passo a passo das lutas diárias que tiveram que fazer, das concessões que tiveram que fazer escolhas e deixar, a gente não ia sair daqui hoje. Então, ainda mais eu me vejo como... Eu faço um trabalho de resistência. É tudo inovador, a leitura do início ao fim, quando tu entra, já o pessoal já foi no Caribe. Não, fui ancestralmente, né? A gente nunca está pronto. A gente tem muito medo, principalmente quem vem da vulnerabilidade. A gente não nasce para estar à frente de um teatro, para estar com um microfone, para estar produzindo, colocando o seu nome. Você tem muito medo. Afinal, a gente não foi educado para isso. Então, é dizer, não desista, resista, insista. E o trabalho criativo, seja editorial, de escrita literária, de produção, ele nunca está pronto, né? Eu vou terminar com um autor que eu gosto muito, que é o Mário Cortella, em que ele diz que a gente é um eterno aprendente. E é isso que eu sou. Eu sou um eterno aprendente, e que as pessoas que querem vir para o mundo da produção cultural, de livros ou outra forma de arte, não desistir. E também queria deixar uma fala no sentido que hoje
eu vejo a minha escrita, como algo que me salvou, né? Ela, na verdade, ela tem uma função muito terapêutica e que a gente só vai perceber e compreender com a maturidade. Antes eu não via desse jeito. Eu sou acadêmica, não. A arte me salva todo dia. É um momento que eu passo a acreditar na melhoria da nossa sociedade através da arte. Então, é isso. Não desistam, persistam, que a gente chega na produção. E você, Vero? O que você diz para quem está querendo começar ou está começando? Confie no que você acredita. Confie no que faz sentido para você. Invista na sua própria identidade. Na música é muito fácil você ter referências. Em tudo na arte você tem referências, mas é muito fácil reproduzir demais aquelas referências, tanto na produção musical quanto na discotecagem. Tenha essas referências como inspirações, mas nunca deixe de ser você. Não deixe... saiba construir a sua arte sem que a opinião de outras pessoas te aflita. Que você... Acho muito importante saber ocupar os espaços de uma forma em que a sua arte também possa ser respeitada, sem ter que virar um camaleão musical na música e perder quem você é. Que isso é muito fácil. Ir muito ao popular, se é o que popular que você gosta, ótimo, mas construa a sua identidade daí. Seja você. Você não precisa ser regional, você não precisa ser algo totalmente abstrato ou experimental, mas seja algo que faz sentido para você, porque é o que vai te segurar no palco, é o que vai te segurar no streaming, é saber que você tem uma autenticidade. Excelente. Na música... Então, esse é o caminho para não se perder. Não se perder a autenticidade. E a música dói. A opinião das pessoas, todo mundo tem opinião diferente, todo mundo quer falar coisas diferentes. Tem gente que não entende que o DJ está exercendo um trabalho, que não é uma playlist. Mulheres na música, então, 1000 vezes mais, assim. Mas o que particularmente tem me ajudado a segurar as rédeas da minha carreira enquanto ela se inicia é a autenticidade. E entender que quem eu admiro encontrou essa autenticidade. E seguir a partir daí. Vamos testar agora o poder de síntese de vocês. Certo. Que eu estou duvidando que ele existe. Não existe, querida. Somos prolixos. É que a gente já está com tempo, né? É brincadeira. Preciso agora. Realmente tem que ser 1, 2 palavras, tá bom? Vou perguntar algumas coisas para vocês. Porque o tempo já foi avisado para mim, ó, que terminou há muito tempo. 27 minutos. Então, bora lá. 1 ou 2 palavras, ok? Bate bola aqui rapidinho. Se eu pudesse colaborar com qualquer pessoa, viva ou morta, que eu admiro muito, um grande escritor, uma grande escritora, um grande musicista, ou até de outra área, quem seria? Meu Deus. Eu quero colaborar com uma personagem. Quem? Eu quero colaborar com Macabeia. Perfeito. E você, Cleide? Conceição Evaristo. Vero? Duquesa e Rita Lee. Ok. A arte pra mim é? Resistência. A arte pra mim... 1 ou 2 palavras. De novo, a arte pra mim é? Identidade Eva. Como a Vero falou resistência, então é ressignificação. Mas para mim é resistência. Se eu não fosse artista? Se eu não fosse escritora? Eu não seria nada. E você? Eu seria advogado. Não seria eu. Não vivo sem? Brasil. Sem açaí. Ai, dificuldade de viver sem açaí, Senhor. Mas eu não vivo sem uma boa caneta e um pedacinho de papel, não, porque senão vai dar ruim.
Em 2 palavras isso, por favor. Sem literatura. Viu? Chegando ela. Para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações. Para fechar, eu quero dizer da importância da literatura na vida das pessoas. O livro é um museu, o livro é uma música, o livro é poesia, o livro é uma pintura. Porque o livro, ele é capaz de trazer tudo isso. Ele é memória, né? A pessoa que escreve, o narrador, o lírico, seja lá como seja chamado, ele observa o externo e o interno. O externo e o interno de uma pessoa, de um lugar, de uma sociedade. E isso vem para aquilo que a gente tem dentro da literatura. Isso falando desse texto escrito. Então, daí a importância da literatura como reconhecida como uma arte, que a gente tem perdido muito isso. Então, a arte como literatura tem se perdido e não se valoriza nem a literatura, tampouco aquele que a produz, né? Então, nesse momento, eu vejo você dando essa oportunidade de trazer Beckmann, teve aqui na Gurgel também outras escritoras, fazendo isso e principalmente com as mulheres. Então, você dá essa oportunidade de trazer literatura enquanto arte. Isso eu achei muito admirável e te agradeço por isso. Para você, Cleide, 2 considerações finais. Eu gostaria de agradecer a esse potente espaço, né? Um podcast altamente feminino, de uma importância sem igual, único, que eu não vi ninguém com essa ideia, nessa perspectiva que você está trazendo, né? E o quanto é importante, né? A gente está num cenário que, infelizmente, o feminicídio é muito alto. Sim. E que é muito importante trazer esse recorte da importância das mulheres nas artes integradas como um todo, e a gente tem muitas invisibilizadas ainda, né? E só agradecer. É um sábado muito feliz de conhecer essa jovem e que é tão empoderada e que realmente traz a arte enquanto resistência, que é isso que é o maior significado, né? Então é isso, só agradecer e que tenha mais Márcias Aguiar. Deve ter um monte. E para você, Vera? Agradecer também o convite a participar desse podcast, meu primeiro podcast, e é incrível ver e estar acompanhando, né, as mulheres daqui e tudo que a arte significa, da literatura, a música, o teatro, a dança. Acho que a consideração final, para mim, é mais uma reflexão de a gente valorizar o Brasil. O Brasil é um ecossistema que se sustenta sozinho na arte. Tudo que a gente faz, a gente consome. Diversos gêneros musicais, cinema, literatura, teatro. A gente tem muita coisa vindo de muitos estados, sempre mudando, sempre evoluindo. Então, que a gente possa olhar para a nossa Rondônia também, lutar contra a criminalização de ritmos periféricos, que acontece muito, infelizmente, ainda, e contribuir com isso da melhor forma. Olhar para as mulheres que estão em ascensão, as mulheres que herdamos a música e os nossos trabalhos, sendo brasileiras e sendo rondonienses. Eu quero agradecer a vocês, foi muito bom tê-las aqui. Sempre inspirador conversar com as mulheres tão inteligentes, tão interessantes, tão cheias de histórias e de fazeres, né, para contar. Porque vocês não contam só histórias, vocês mostram a história acontecendo, cada um no seu universo, né? Mesmo vocês duas sendo escritoras, são universos diferentes, são olhares diferentes. Isso é tão bom, né? Porque é tudo nosso. É feito aqui, é a gente que está fazendo isso. Então, eu fico muito honrada de estar participando de um capítulo da história de vocês hoje, de eu estar podendo, através do podcast Fênix das Artes, mostrar um pouquinho do que vocês fazem para nossas artes, para nossa cultura. Muito obrigada. Eu, em nome de todos, porto-velhenses, rondonienses e brasileiros, agradeço pelas produções de vocês. Muito obrigada. Quero agradecer a você que nos assistiu. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Aproveita, curte, compartilha esse vídeo para que essas mulheres sejam vistas pelo maior número de pessoas possível, para que conheça as histórias e os fazeres delas nas artes e na cultura.
Esse é o maior objetivo do podcast Fênix das Artes, dar vez, voz e visibilidade para nossas mulheres artistas e produtoras culturais. Esse projeto é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, Prefeitura de Porto Velho, Ministério da Cultura e pelo Governo Federal.